Bom, esse é um tema do R.I. Dias sobre um detalhe da linguagem de programação do R. Normalmente, até aqui nesse R.I. Dias, a gente pegou uma ideia e gerou um programa até mais ou menos extenso, mas agora a gente vai deixar de focar no coisas mais extensas e focar no detalhe. Bom, o propósito desse R.I. Dias é pegar uma ideia, discutir e chegar numa aplicação. Então agora a gente vai chegar num programa que vai testar esse conceito. Não deixa de ser um programa tal, né? Mas é esse conceito que é pequenininho, mas importante. Como falam os espanhóis, pequetito pero cumplidor. Esse vídeo devia ter sido publicado há 2 dias atrás, mas houve uns probleminhas na gravação, então a gente está publicando hoje, só na segunda-feira. Normalmente o dia dos vídeos do R.I. Dias são os sábados. Bom, aqui está a agenda, a gente vai falar por que a gente chegou nesse tema. Vamos explicar naturalmente o que é short circuiting. Vamos falar dos operadores lógicos principais do R e, na verdade, falar até de um não tão principal. Vamos executar e comentar o programa Short Circuit e, naturalmente, eu tentar, depois de ter rodado o programa, vamos tentar ver o que está acontecendo, né? Tentar ver para além dos resultados mais imediatos. E por último tem as referências. A gente tem, sempre que é relevante, a gente traz informações de outras leituras tal, que podem complementar o vídeo. Bom, a questão foi o seguinte: justamente num vídeo anterior desta série de mineração de texto, a gente encontrou um pequeno bug inofensivo, né? E não fazia nada, não alterava a execução real, mas gerava uns avisos inesperados numa condição. Bom, é uma coisa interessante também, para detectar bugs em softwares, a melhor forma realmente é com programas mais que, vamos dizer, estressem o software, né? E aí foi o que aconteceu. A gente tem operado o R sem grandes surpresas, mas quando começou a aumentar a escala, apareceu uma coisinha pequenininha. Bom, e não tinha maiores consequências, mas trouxe algumas dúvidas sobre a ordem de avaliação de expressões lógicas no R, né? A gente decidiu investigar, né? Até porque nessas séries a gente tem, principalmente na série anterior, o R para programar, a gente tem tentado entender em detalhe como que o R opera, né? Um detalhe mesmo. E aí a gente encontrou uma boa discussão sobre o tema no Stack Overflow. Esse número entre colchetes em vermelho é o número da referência, lá na referência bibliográfica. Esse Stack Overflow é muito interessante porque ele é um fórum de discussão onde tem moderadores tal que vão analisando as perguntas, as respostas e vão se manifestando, corrigindo. Mas além desses moderadores, também a própria comunidade é incentivada a discutir, a criticar, né? As pessoas vão progredindo na hierarquia da comunidade em função da atividade delas. Então é um recurso muito importante para a programação. Naturalmente ele não é perfeito, principalmente porque tem versões diferentes do mesmo software e tal. Às vezes alguma coisa que você lê lá se aplica a uma versão mais antiga ou mais nova do que a que você usa, mas de qualquer modo lá tudo é muito prático, então pode ser testado. É um recurso muito bacana, vale a pena explorá-lo. Bom, além dessa discussão, a gente encontrou outras não tão importantes, mas relevantes. A gente também fez alguns testes tal, e chegamos nesse programa Short Circuit.R para avaliar esse tema. Bom, um negócio importante para dizer é que a gente tem uma playlist nesse mesmo canal que é R para programar, que a gente pega
detalhes do R e discute mais ou menos a fundo, né? Em detalhe, né? E a princípio ele se destina para quem está aprendendo a programar em R, mas para falar a verdade, é útil também para quem já tem experiência em programação, mesmo que não em R, e está chegando no R para começar a fazer coisas. E aí ele ajuda. Então o objetivo da série, no fundo, é meu caderno de experiências, ou pelo menos começou, né? Que eu trabalhei algum tempo intermitentemente no R, e às vezes eu descobria coisas, depois esquecia, e quando voltava já não lembrava, tinha que descobrir de novo, falava, puxa, mas na outra linguagem funciona assim. Então, um dos objetivos dessa série é tanto identificar o que o R faz, deixa de fazer, quanto documentar, deixar por escrito, bem explicado, etc. Para quando alguém quiser saber como o R opera. Então aqui, por exemplo, nessa coisa de expressões lógicas, tem 6 vídeos, não tão longos, tal, mas discutindo temas de expressões lógicas. Então acho que a gente cobre bastante coisa, não digo tudo, claro, mas bastante coisa de expressões lógicas, e sempre com um ponto de vista didático, etc. E aí tem 2 vídeos, um sobre os operadores lógicos vetorizados, né, que é com o Ezinho e a barrinha sozinhos, ou o outro vídeo com operadores longos, que é o duplo e-comercial e dupla barrinha, né? Ok. Aí o que é essa história de short circuiting? A ideia básica é a seguinte: várias linguagens de programação não avaliam sempre toda uma expressão lógica, mas só o suficiente para que ela possa ser decidida. Então, por exemplo, imagina que eu tenho aqui uma disjunção. E aí eu descubro que o operando da esquerda é true. Então, como essa disjunção ela é verdadeira se um só dos operandos for verdadeiro, naturalmente se os dois forem também, mas como esse aqui a gente já viu que é verdadeiro, nem precisa avaliar o outro operando, o operando da direita, tá? Então, com isso, eu corto esse caminho, eu vou por um caminho mais curto. E a mesma coisa aqui no false. Quando essa conjunção, justamente por isso chama conjunção, ela exige que os dois operandos em conjunto sejam true, para ser verdadeiro. Caso contrário, é falso. Então, imagina que eu cheguei no operando da esquerda, já descobri que ele é false, nem preciso avaliar a fun, que é o operando da direita, porque o fato desse cara ser falso já determinou o valor da condição, né, dessa expressão, que vai ser falso e acabou. E é isso que é o short circuiting. Bom, a ideia de onde ela vem é dos circuitos de eletricidade. Imagina que eu tenho um circuito mais ou menos grande, não sei das quantas, tal, que a eletricidade iria por algum caminho. E imagina que eu, eventualmente, não encapei direito os fios, enfim, aí acabou 2 fios que não deviam estar em contato, ficaram em contato. Aí, em vez de passar por a eletricidade passar por aquele caminho mais longo projetado, o fato desses 2 fios inesperados terem feito contato significa que a eletricidade vai passar por aí. Por isso que tem essa expressão curto-circuito, né? Normalmente a gente acha que é uma tragédia, pode pegar fogo e não sei o quê, mas nesse caso aqui não necessariamente. Bom, por quê? Porque ela é muito útil. Então imagina que a segunda parte da operação seria mais longa. O fato de eu resolver na primeira significa que eu ganhei tempo. E ainda tem também um detalhe que pode ser usado para evitar erros. Então, por exemplo, aqui eu estou calculando a raiz quadrada de x. Se x for negativo, vai dar problema. Na verdade, eu precisaria de números complexos, mas imagina que esse x não é complexo. Aí o que vai acontecer? Isso aqui vai causar um erro, um comportamento inesperado no programa. Resultados, etc., complicados, né? E aí esse cara aqui
está protegendo a segunda parte, porque o short circuiting vai ser assim. Eu venho aqui, se o x for menor do que zero, esse cara virou false, então eu já tenho o resultado da expressão, não preciso executar o raiz quadrada de 2. Então ele me evitar esse erro que eu teria se eu fosse calcular a raiz quadrada desse número negativo. Bom, aqui estão os operadores lógicos principais do R. O primeiro é a negação, que é representada por esse sinal de exclamação. Em termos da lógica, o pessoal diz que ela nega, mas na prática, né, para quem está programando, a gente pode pensar que ela troca o valor lógico. Então, por exemplo, not, né, e ela é lida not. Em lógica, em português, tal, a gente fala não. Mas como, lembrando, né, em programação, a gente está usando normalmente linguagem de programação que vieram da língua inglesa, a gente fala not. Então, not false vira true. E, naturalmente, not true vira false. Aqui a conjunção, ela exige que os dois operandos sejam verdadeiros. Tá? Aí no R tem essas duas formas, a vetorizada e a longa. E a disjunção, que ela gera resultados lógicos quando pelo menos um dos operandos é verdadeira. Pelo menos quer dizer, se os dois forem, beleza também. Ok? Bom, e aí é uma coisa não tão importante que é a disjunção exclusiva. Eu só descobri esse negócio no R porque eu falei, não, mas toda linguagem de programação tem isso, tá? Aqui tem que ter também. Aí eu fucei e achei. E aí, como eu falei, ela não é usada amplamente no R e tem tutorial, documentação, não sei o que nem menciona. Aí eu tive que caçar um pouquinho para encontrar. E aí ela é chamada de XOR, ou se preferir SHOR em português. XOR porque em inglês seria Exclusive OR. E em inglês esse X, né, tem um peso tão forte que para os americanos é um XOR. E aí qual que é a ideia dela? O exemplo clássico dela é aquele negócio, aquela frase, ou eu vou ficar em casa ou eu vou sair. A não ser que tenha alguma interpretação malandra, normalmente é impossível a pessoa fazer as duas coisas, ficar em casa e sair, né? Então, se alguém falar, não, eu fiquei em casa e saí, normalmente você sabe que é mentira, é impossível. Então, essa operação gera um resultado falso. Então, se eu sair, de fato sair, ela gera verdadeiro. Se eu falo que fiquei em casa e de fato fiquei, então ela gera verdadeiro, mas não os dois. Ok. Bom, aí o pessoal fala que a forma com um caractere só é vetorizado. Vetorizado porque quando eu aplico a dois vetores lógicos, vai retornar um terceiro vetor com o mesmo número de elementos. Então, se tem três valores lógicos em cada um dos caras que eu estou, dos vetores que eu estou combinando por esses operadores, o resultado vai ser outro vetor lógico com 3 elementos. As coisas dobradas, né, o e-comercial dobrado, duplo, né, e a barrinha em pé duplo, o pessoal diz que não são vetorizados, né? E o que eles vão fazer? Em vez de olhar o vetor, os vetores lógicos como um todo, eles vão olhar só a primeira posição de cada um deles e vão retornar um único valor lógico. Naturalmente, essa segunda forma é útil para quando eu estiver tomando uma decisão no computador, porque ela já me dá a resposta, né? Ou falso ou verdadeiro. A anterior, quer dizer, o vetorizado, vai me gerar, por exemplo, três valores lógicos. Eu falo, qual que eu vou usar? Essa aqui já responde. É limitado, mas é um conhecimento já dado, né? Aqui é a inicialização do programa Short Circuit.
Então eu estou criando um vetor chamado L-false, né, ou L-false, como quiser, que contém 3 valores lógicos falsos. E um outro vetor lógico, L-true, ou L-true, que tem 3 valores lógicos positivos. E aí tem uma função que eu estou chamando de dedo duro, que ela não faz muita coisa, ela só avisa que, naturalmente eu coloco ela no operando direito, e ela só avisa que quando ela foi executada, significa que não teve curto-circuito. Ela devolve true, mas não é tão relevante. O relevante é que não houve curto-circuito. Tá? Bom, como normalmente quando a gente examina detalhes do R, a gente examina através do que se chama de echo. Significa que eu rodo a expressão e ela já dá o valor na mesma listagem, na mesma saída da console. Só que esse caso aqui, como tem muita operação, muita coisa, estava ficando meio difícil de ler. Então eu preferi gerar um relatóriozinho focado nos resultados que eu estou esperando. E, naturalmente, o relatório, para ser válido, tem que trazer toda a informação. Então, é isso que está fazendo essas 2 primeiras linhas. Estão trazendo títulos, né, informações que vão fazer sentido na hora que eu estiver lendo o relatório. Mas aqui está a operação em si. Eu estou pegando aquele vetor de 3 posições falsas, né, e combinando com 3 chamadas da função f. Tá? Combinando através do operador vetorizado, conjunção vetorizada. Agora aqui eu estou fazendo a mesma coisa, né, combinando um vetor de 3 posições com outro de 3 posições, mas através da conjunção longa, tá, com dupla ocorrência aí do e-comercial. E aqui finalmente é o resultado. Aqui está dizendo para a gente que quando eu rodei o vetor como chama? Fiz a combinação através do operador vetorizado, em todos os momentos não ocorreu short circuit. Claro, o resultado está de boa, está certinho, era isso que devia ter acontecido, mas ele não aproveitou da informação que o L-false já tinha de todos os valores serem falsos e realmente chamou a função no segundo caso, no segundo operador, no operador da direita. Agora aqui, quando foi o long, ele não fez nada disso, ele só olhou a primeira posição e já falou, não, nem precisa olhar o vetor. Tá? Então, realmente teve short circuit nesse caso, mas nesse do vetorizado não teve. Agora, eu vou combinar os valores com um único operador, um único valor false e uma única chamada da função f. Nesse caso aqui, tenho os títulos e tal, e eu estou chamando o operador, usando o operador vetorizado. Aqui eu estou fazendo a mesma coisa, quer dizer, um único valor e o operador longo, tá? Lembrando que no R, a rigor, isso aqui também é um vetor, mas é um vetor único, né, com um único elemento. E aí o que acontece? Na operação vetorizada, o que aconteceu? Não teve short circuit de novo, não teve curto-circuito de novo. E na operação longa, teve, porque a função dedo duro não foi chamada. Tá? Bom, esse programa é mais ou menos completo, porque ele tem depois o short circuit para disjunção, né? E naturalmente faz análises análogas, não as mesmas, porque em vez de, por exemplo, usar o L-false, uso o L-true. Mas as coisas são muito parecidas. E para reduzir o tamanho do vídeo, não ficar muito grande, com coisas mais ou menos repetitivas, a gente vai repetir o pedido
dos livros de matemática estadunidenses antigos. Eles tentavam demonstrar uma parte da matéria, a outra parte eles falavam: "This is left to the reader as an exercise." Quer dizer, deixo isso para o leitor, né? Ou em português mais convencional, faça você mesmo essa parte, tá? Então é só rodar o programa. Na verdade, no repositório já tem a saída do programa, quiser só analisar, tá lá também. Bom, uma coisa interessante, olhando esses resultados, é que numa linguagem de programação convencional, eu realmente teria as 3 chamadas da função dedo duro, porque para ela analisar essa expressão, ela construiria esse vetor. Mas agora aqui no R não foi chamada, tá? Então ele olhou aqui o primeiro elemento, viu que era falso, falou: não, nem precisa olhar o resto. Então, quer dizer, essa coisa de ter acontecido esse negócio todo sem a criação do outro, do vetor, com as chamadas da função dedo duro, significa que no R essa história de manipulação de vetores é tão profunda que ela impacta até na geração de operandos. Quer dizer, o operando da direita deixou de ser construído justamente porque a operação com o vetor longo teve precedência sobre a criação do outro vetor. Então isso é muito diferente de outras linguagens de programação. E outro ponto que também é importante, que o fato de não ter short circuit diferencia o R de, puxa, quase todas as linguagens que eu me lembro aí, que eu já esbarrei. Então, ela é muito peculiar. Então, essas duas coisas são relevantes, que a gente tem que prestar atenção, né? O fato do R ter essas diferenças das linguagens de programação mais convencionais. Então, é importante, eu acho, modéstia à parte, que esse trabalho aí que eu estou fazendo de R para programar é relevante. E esse mesmo vídeo agora, né? Porque a gente está mapeando onde que o R não é convencional, tá? Para quem está fazendo um programinha pequenininho ali na linha na console, talvez nem sempre seja relevante, mas para quem está fazendo programas maiores, essas coisas são relevantes, né? Você vai basear, por exemplo, todo o seu trabalho na suposição que tem short circuiting e não tem, então complica. Bom, é isso. Aqui estão as referências. Essa aqui é, como eu falei, do Stack Overflow. Aqui é a referência do R para programar, da playlist inteirinha do R para programar. E aqui estão as expressões lógicas vetorizadas e as longas. Muito obrigado por enquanto e até breve.